O coração dele ama tanto a cada um de nós, que nos trouxe aqui nesse ambiente para que nós pudéssemos adorá-lo, para que pudéssemos estar aos seus pés, para que pudéssemos ouvir da sua própria palavra. Ah, meus irmãos, como nós fomos amados. Vocês conhecem um Senhor tão maravilhoso como este? O nome dele é Jesus. Aquele que tinha adoração dos querubins, aqueles que era cercado de serafins e era constantemente adorado. Mas ele abriu mão da sua glória. Sabe por quê, Isabel? Porque ele te amou. Ele veio a esse mundo e nasceu numa manjedoura. Ele andou entre os homens sem pecado, com tanta graça, com tanto amor, fazendo tantos milagres. E marchou para uma cruz para que ali fosse demonstrado o maior amor que esse universo já pôde registrar. Certo irmão disse com muita propriedade numa ocasião: sabe, Evandro, a declaração de amor que foi feita por você não foi com letras de fogo nesse céu, eu amo o Evandro, mas foi no Calvário. Ali está a demonstração do maior gesto de amor que nós possamos conhecer. E esse gesto, Thaís, ele é tão maravilhoso, tão poderoso, gesto de amor, que pela eternidade ele carregará as marcas da cruz em suas santas mãos, como gesto, como símbolo, como marca, para que nós possamos olhar para aquela realidade e entender até onde ele foi para demonstrar esse amor. Conhece, Wagner, alguém mais lindo do que esse, mais maravilhoso que este? Não tem, né? O nome dele é Jesus. Jeová Sus, eu sou a salvação. Que Senhor é esse que nós temos? Digno de todo louvor, de toda adoração. Ah, meus irmãos. Hein, Felipe, que Senhor é esse, hein? Vontade de lançar os pés dele, falar: Senhor, como tu és lindo, como tu és maravilhoso, como tu és digno de adoração. Vamos orar, vamos pedir que ele, pelo seu Espírito Santo, nos ajude nessa noite uma vez mais, que o seu falar venha ao encontro do nosso coração, mas também venha de encontro ao nosso coração, nos desafiando, trazendo a sua verdade aos nossos corações. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te rogamos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, que prepares o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Nós queremos ser transformados pelo Teu falar. Não permita que o inimigo roube a Tua palavra do nosso coração. Antes que ela, como aquela boa semente que foi lançada naquela boa terra, venha a frutificar e a produzir a 100, a 60 e a 30 por 1. É o que te pedimos no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Como os irmãos bem sabem, nosso encargo já por um tempo tem sido o livro de Colossenses. Podem deixar aberto lá no capítulo 3, por favor. E temos como título maior, meditando no livro de Colossenses. Como disse, é o 7º encontro nosso, que já temos tido a oportunidade de tocar nesse livro tão precioso. E, na realidade, esse tempo juntos nada mais tem como finalidade do que incentivar os meus irmãos a se debruçarem nesse livro e a buscarem mais pérolas, mais riquezas, mais pedras preciosas que estão espalhadas por todo esse livro. Temos tocado algumas realidades lindas, então que o Senhor nos ajude uma vez mais nessa noite para prosseguirmos com aquilo que temos compartilhado com os irmãos. Capítulo 3, então, de Colossenses. Vou fazer a leitura do versículo 18 e finalizo o 18 e pego o primeiro versículo do capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao seu Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo,
Pois aquele que faz injustiça receberá em troco injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai seus servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Até aqui a nossa leitura por enquanto. Quando nós estivermos juntos na última semana, no último domingo aqui presentes, então, o que nós falamos? Nós mostramos que o anseio, o coração do apóstolo Paulo era que aqueles irmãos vivessem uma vida de testemunho, uma vida além do véu, uma vida ascensional, uma vida de demonstração, a tal ponto que aquela sociedade corrupta e pagã pudesse ver neles que havia algo de diferente, que eles tinham tido uma experiência maravilhosa com o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, eles estavam envoltos a uma sociedade caída, pagã, era o Império Romano. Como eu falei para vocês, naquela ocasião não havia verdade absoluta, tudo era relativizado. Já fiz o transporte para vocês que hoje está sendo reeditado muitos aspectos da cultura do Império Romano nesse tempo do fim. Não havia verdade absoluta. Não havia também nenhum aspecto em que a família fosse uma família regular. A família era totalmente desajustada. A imoralidade era algo normal e aceitável dentro daquela sociedade. Os valores da vida, eles seguiam segundo a medida dos interesses carnais. Então esse era o contexto no qual a igreja nasceu. E como falei para vocês, em 4 séculos apenas, o cristianismo influenciou toda uma sociedade romana. Não que todo o Império Romano se converteu a Cristo, mas que o Império Romano se curvou diante da influência dos cristãos. Isso é extremamente lindo para que nós pensemos juntos. E de um modo maravilhoso, Paulo exorta aqueles irmãos a que eles fossem revestidos de uma nova roupagem. Tudo isso nós falamos na semana passada. E cada peça, daquela vestimenta revela o quê? Um pouco da característica, da virtude, do caráter do nosso amado Senhor Jesus. Ou seja, vocês revestidos dessa nova vestimenta, como nós falamos na semana passada, o que irá acontecer? Vocês terão uma beleza de alma, de tal forma expressa, que vocês contagiarão a sociedade. Porque vocês estarão expressando a vida de Cristo. Só para citar alguma dessas peças da roupagem que nós falamos na semana passada. Se você quer simplesmente se situar, põe os teus olhos rapidinho no versículo 12, só para vocês verem. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, ternos, afetos, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, etc. Isso aqui são as vestes, as peças que agora são a vestimenta do cristão. Ou seja, a misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, longanimidade, o suportar, o perdoar e o grande revestimento do amor, que nada mais nos falam da expressão do caráter de Cristo. E era dessa forma que aqueles irmãos, a igreja, iria influenciar todo aquele Império Romano. Paulo sabia que os cristãos revestidos, exatamente dessa forma, eles abalariam aquela sociedade mergulhada no caos. Quando você estuda a história, você vai perceber, é algo maravilhoso que aconteceu. Quando a igreja nasceu, fundamentada em Cristo Jesus, eles simplesmente mudaram completamente a cosmovisão de um império todo. Mudaram a cultura, mudaram o estilo de vida. Conforme nós vamos ver algumas coisas hoje. Então é algo extremamente rico para nós pensarmos. E quando nós olhamos o livro de Colossenses, como outros livros, dentro desse contexto, nós mergulhamos um pouco lá na história e vemos como que o cristianismo, como que a igreja avançou na história. E, lamentavelmente, quando nós olhamos para nós como povo de Deus, onde encontra-se o verdadeiro testemunho? Será que as pessoas veem em nós que verdadeiramente nós estamos trajados dessa nova vestimenta? Essa é a grande questão e o grande desafio para nós. Então, Paulo queria que aqueles irmãos, contagiassem aquela sociedade dessa forma. Irmãos, não é diferente hoje. Assim como eles, nós vivemos numa sociedade caída. Numa sociedade não só pós-cristã, mas uma sociedade anticristã. Olhe para as leis da nossa nação. Olhe para as escolas da nossa nação. Olhe para muitos da família da nossa nação. Baniram Deus da sociedade. Baniram Deus de cada um desses elementos da sociedade. É o que nós vemos.
Então o nosso testemunho está completamente comprometido nesse tempo do fim. Ainda tocando um pouquinho na realidade daquilo que eu falei para vocês, penso ser importante só trazer um pouco de clareza para avançarmos. Eu concluí aquele encontro fazendo uma pergunta para vocês: como que nós podemos testemunhar hoje, dentro da sociedade na qual nós participamos? Uma sociedade, como eu já disse, totalmente secularizada, pós-moderna, pós-cristã, pós isso, pós aquilo, hedonista, narcisista e tudo mais que a gente possa imaginar. Essa é a sociedade que nós vivemos. Aí, o que eu fiz? Eu recorri a um sociólogo americano chamado David, deixa eu pegar o nome dele certinho para não... James Davison Hunter, um sociólogo americano. Ele disse o seguinte, ele é um cristão: como que nós, como povo de Deus, podemos influenciar a sociedade na qual estamos? E quando nós olhamos para a sociedade, o que que nós vemos diante dela? Nós vemos, na realidade, o quê? Uma diversidade de crença, de ideologia, de filosofia, de religiões, de seitas, de ateísmo. Nós vemos minorias. Vocês se lembram que eu falei na semana passada? Você está trabalhando numa repartição pública, você está trabalhando num lugar onde você tem vários companheiros. Na sua frente você tem um ateu, na sua esquerda você tem um agnóstico, na sua direita você tem um budista, atrás você tem um cristão mais ou menos, você tem um homossexual logo na sua frente. Como testemunhar para essa sociedade hoje? Essa é a grande pergunta. E esse irmão nos ajuda a pensar. Ele fala o seguinte, que nós devemos evitar dois extremos. Evitar. Primeiro ponto é evitar o quietismo. É quando você dá um passo atrás e, como avestruz, você põe a cabeça no buraco, você não quer nem saber o que está acontecendo na sociedade. Você se fecha no teu gueto e deixa a coisa acontecer. Será esse o caminho? Ele fala, não, isso não é o caminho. Mas você tem que evitar também o outro lado, que é o triunfalismo, é a militância. Vão para a luta, vão para a guerra. Se você não assinou, você vai para o inferno. Você começa então a fazer um trabalho de militância que na sociedade de hoje não mais funciona assim. Então, qual é a resposta dele? A resposta é extremamente significativa. É presença fiel. Guarde bem essas duas palavras, presença fiel. Aí eu citei dois textos para vocês. O texto foi a primeira epístola de Pedro, 3,15, né? Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estejais sempre preparados para responder a todo aquele a razão da esperança que há em você. Não é isso que nós lemos daquela oportunidade? Então, primeiramente, santifique Cristo como Senhor no teu coração. Ele é o comandante. Essa roupagem na qual nós apresentamos para vocês é uma realidade. Expressa o Senhor de Cristo. E você vai estar preparado a responder a todo aquele que pede a razão da esperança que há no seu coração, no meu coração. A presença fiel significa você estar com uma roupagem que reflete a Cristo. Aí quando você tem essa realidade, você tem a segunda oportunidade. Disse para vocês também o seguinte: todos, necessariamente todos, e cada um do ser humano tem um ponto nevrálgico, tem um ponto de dor. Tem um ponto de dor. E é nesse ponto de dor que nós temos que entrar na vida dele. Você vê uma pessoa alegre, feliz, cantando, dançando, bebendo, curtindo a vida, mas você não sabe o que há por trás ali. Há muitas vezes um terror de infelicidade. E você precisa que o Espírito Santo revele para você, para que você chegue naquele ponto de dor e apresente Cristo. A única solução para o homem chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo. E eu quero dizer que Ele habita em você, meu irmão, minha irmã. Você carrega Deus no coração. E você precisa estar preparado para que sempre que for exigido, você responda com graça à razão da esperança que há no seu coração. Então, presença fiel. Jane, você é sal da terra e luz desse mundo. Nós não vemos barulho nem no sal e nem barulho na luz. Nós vemos vida testificando. Envolve estilo de vida, escolhas, valores. Aí, quando você tem essa realidade, você junta as duas coisas. A presença fiel, porque as pessoas vão observar você. Já vi testemunhos, vários testemunhos. Pessoas que trabalham em ambientes assim grandes, as pessoas falam assim:
O que há de diferente em você? Por que você é diferente dos outros? Por que você não foi onde todos têm ido comumente? Aí você tem a oportunidade de expressar, de abrir a boca, o coração e falar. É assim que funciona. Então, essa realidade é maravilhosa. Então, presença fiel. Estejam sempre preparados para responder a todo aquele que pede para você qual é a razão da esperança do seu coração. Esse é o ponto. Agora, nós podemos dar um passo adiante dentro do nosso estudo. A consequência dessa vida de união com Cristo, que nós já fizemos aqui um trabalho sobre isso, a consequência de termos um caráter vestido com as virtudes celestiais, afetaria não só aquela sociedade na qual estamos aqui colocando como base da nossa reflexão, que era o Império Romano, grego-romano, porque o Império Romano dominava tudo, mas a Grécia tinha muita influência sobre eles. Mas essa vida impactaria a família também. A família que era totalmente desordenada seria totalmente impactada por essa nova realidade, por essa vestimenta. O casamento, os relacionamentos entre marido e esposa, o relacionamento entre filhos e pais, pais e filhos, isso seria afetado. Como foi afetado? A vida de testemunho também afetaria o relacionamento dos servos com seus senhores. A gente vai verificar algumas coisas que são lindas e que somente a igreja estabeleceu isso. Não foi nenhum órgão público, nenhuma mente humana que alcançou isto, mas a realidade do testemunho da igreja. Isso é lindo demais. E conforme nós havíamos falado já anteriormente, nós pegamos o livro de Colossenses, tem 4 capítulos, 95 versículos, para que nós pudéssemos entendê-lo dessa forma que nós estamos aplicando. Nós dividimos eles o livro de Colossenses, ou os 4 capítulos, em 8 assuntos importantes. Já falei isso para vocês. E hoje nós estaríamos dentro dessa divisão no 6º assunto, que é o testemunho da vida familiar e da vida profissional. Relacionamento patrão-empregado, empregado-patrão. Essa é a nossa tônica dessa noite. Então, que o Senhor nos ajude. E é lindo de ver, queridos irmãos e irmãs, é lindo de ver a vida de Cristo em todos esses relacionamentos. Cristo é suficiente para atender todas as demandas de qualquer relacionamento. Cristo é suficiente. Já disse a vocês, amados irmãos, que o ordenamento da família, quando você faz a história, você busca a história, a pesquisa da história, dentro da história do cristianismo, o ordenamento da família foi um dos mais impactantes testemunhos que a igreja primitiva deu na sua origem. Foi um testemunho de uma família completamente dependente do Senhor. Um dos mais poderosos testemunhos. Isso é lindo. Isso impactou aquela sociedade. Impactou de modo extremamente profundo. E é verdade, 4 séculos de muito derramamento de sangue. Mas como dizia Tertuliano, né, o sangue dos cristãos se tornaram a sementeira do avanço do testemunho do Senhor. Isso é extremamente lindo para nós. Então, estamos em Colossenses capítulo 3. Nós precisamos considerar algumas verdades aqui. Antes disso, só para reforçar, a posição dos cristãos dentro daquela sociedade, ela influenciou de tal forma o Império Romano que mudou-se, insisto, já disse há pouco, a cosmovisão, a leitura de mundo que as pessoas tinham, tanto no aspecto cultural, no aspecto familiar, no aspecto da sociedade, no aspecto ao tratar na família, no aspecto ao tratar dos escravos, mudou tudo. Isso foi um abalo na estrutura de uma organização completamente, caída em trevas. Então, de olho aqui, os versículos nós lemos, do versículo 18 ao final e o capítulo 4, versículo 1. Nós temos aqui a descrição das exortações de Paulo para as esposas, para os maridos, para os filhos, para os pais, para os servos e para os patrões ou para os senhores. Há uma série de exortações que estão aqui. Agora, uma coisa que eu quero dizer para vocês, que esta passagem, ela é uma passagem
paralela ao livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao capítulo 6, versículo 4. Tá? Apenas para vocês entenderem. Efésios, que nós já estudamos, tem 155 versículos. Colossenses, 95 versículos. Pasme, mas 75 versículos são versículos irmãos. Ou seja, essa porção que nós estamos estudando aqui, ela pode ser perfeitamente vista em Efésios, no capítulo 5, mas assim, com detalhes, com recheios diferentes que vão agregar. Um agrega o outro. Mas são versículos irmãos, nós chamamos assim. Tamanha é a beleza. Por quê? Porque Paulo, quando escreveu tanto a carta aos Colossenses como Efésios, e podemos citar Filipenses e Filemon, ele estava em Roma, no seu segundo aprisionamento, estou contando o aprisionamento de Cesareia, depois Roma segundo, depois ele vai ser novamente solto e preso definitivamente e morto pelo Império Romano. Então Paulo escreve essas 4 lindas cartas para nós. Então é lógico que ele, ao escrever aos Efésios e também aos Colossenses, ele trouxe de certa forma uma verdade, apenas para vocês entenderem. Quando vocês estão estudando Colossenses, vocês perceberam que a ênfase é Cristo como o cabeça da igreja. Quando nós estudamos o livro de Efésios, nós vemos o corpo de Cristo que tem como cabeça a Cristo. A igreja que tem cabeça. Simplesmente essas duas realidades nos mostram a ênfase de Paulo nessas duas cartas. Agora, para que nós possamos, de fato, sermos famílias ajustadas e bons profissionais, uma verdade é fundamental. Coloque os olhos aí, um texto que nós não lemos, capítulo 3, versículo 16 e 17. Isso é a base, é o fundamento. Marquinhos, se não tiver isso aqui, não tem nada. Então, ouça o que a Bíblia diz aqui, versículo 16, 15 e 16. Capítulo 3, do mesmo livro de Colossenses. Vamos ler aqui, versículos 16 e 17, para ser mais preciso. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, olhe com um olhar forte no versículo 16. Habite ricamente a palavra de Cristo nos vossos corações. Irmão ou irmã, Marquinhos, fala com você, Marco. Se a palavra de Deus não reinar na sua vida, se a palavra de Deus não imperar na sua vida, como que você vai poder ter uma família adequada? Como você vai ser um patrão adequado, um funcionário adequado? Essa é a questão toda aqui. Então, fundamentalmente é importante vocês e eu nos debruçarmos diante da palavra e alimentarmos, que ela é vida para a nossa alma, vida para o nosso espírito, é vida para o nosso corpo. Então a leitura é inegociável, a leitura é fundamental, porque é daqui que advém todas as realidades que nós precisamos. Muito importante para nós. Então, para que nós possamos olhar um pouco em cada uma das verdades aqui expostas, nós precisamos começar com esse princípio. Sem palavra de Deus habitando de modo rico no coração, não dá, Paulo, não dá. Então, nós precisamos ser conhecidos como homens e mulheres da palavra de Deus. Simples assim. Agora, para que nós possamos avançar também, nós vimos aqui, já vimos pela leitura feita, e eu vou separar 3 classes da leitura que nós fizemos aqui. Mulher, aí os filhos, né, os meninos de modo especial, e também os escravos. Para que nós possamos entender como essas 3 classes, então, eram vistas naquela sociedade. A mulher nós já falamos um pouco. As meninas também já falei um pouco, mas das mulheres eu quero falar um pouquinho para vocês. É interessante nós pensarmos aqui. Sabemos claramente que a mulher, dentro daquela sociedade, não tinha valor. Era considerada simplesmente algo inferior, literalmente. Era totalmente desonrada, inteiramente segregada. Havia muitas exigências e cobranças sobre a mulher.
os seus maridos naturalmente praticavam a traição, eram infiéis naturalmente. E isso era aceitável dentro daquela sociedade. Aí a gente pensa assim, sobre a lei judia, quem sabe nós temos um pouco de melhoria nesse aspecto. Mas sobre a lei judia, por incrível que pareça, as mulheres eram vistas como uma possessão, como se fosse uma ovelha dentro do seu rebanho. Pela lei dos judeus, o marido podia divorciar-se da sua mulher por qualquer motivo. E a mulher, ela não tinha nenhum direito, não tinha nenhum valor. Então esse era o quadro. Vocês já vão perceber que o único que verdadeiramente valorizou a mulher chama-se Jesus Cristo, que a colocou no seu devido lugar. Então, para que nós conheçamos um pouquinho a fala do apóstolo Paulo, então nós vamos conhecer como que aquela sociedade via a realidade da mulher. Já vimos que tanto no contexto pagão como no contexto judeu, a mulher era desvalorizada, literalmente. Com uma pequena exceção aí a favor dos judeus, mas a mulher era desprezada. Com relação aos meninos, homens, meninos, não as meninas nós já falamos, que eram entregues à coluna lactária, alguns templos pagãos que eram levados e eram deixadas lá para que fossem tratadas, cuidadas, até que elas fossem preparadas para serem prostitutas cultuais nos seus templos pagãos. Ou então eram lançados para morrerem. Tal era o desprezo que havia da sociedade com relação às meninas. Mas com relação aos meninos, não é muito diferente. Pela lei romana, o que os meninos eram propriedade dos seus pais. E debaixo dessa lei, o pai podia fazer o que quisesse com seu filho. Podia vendê-lo como escravo, se assim o desejasse. Fazê-lo trabalhar como operar no seu próprio campo. Tinha o direito de condená-lo até a morte e mesmo executar o seu filho. Vocês entendem? Eu estou levando vocês para dentro de um contexto, para vocês entenderem onde a igreja nasceu e qual foi a direção do Senhor para que a igreja então pudesse abalar a estrutura daquele império maligno. Então os meninos não tinham valor algum. Agora, só pensem comigo aqui. Como que você imagina então a relação, como que a família vivia naquela época? A mulher totalmente oprimida, os maridos completamente loucos, os filhos nessa condição, não havia estrutura. O casamento nuclear que nós conhecemos e que foi para as cucuia hoje, foi fundamentado pelo cristianismo, pela igreja. O que é um casamento nuclear? Um homem casa com uma mulher e tem filhos. Esse é o casamento que a palavra de Deus nos mostra. Mas preciso falar um pouquinho para vocês a respeito no que se refere a essa terceira categoria, né, dos escravos, dos servos, né? É mais chocante ainda, porque pela lei o escravo era uma propriedade, era como um animal que tinha-se dentro da casa. Era um animal. Era um objeto utilitário, não gozava de nenhum direito. E se por uma razão ou outra, esse escravo, então, tivesse um filho, este filho tornaria o quê? Uma propriedade do seu dono. O seu dono, o seu senhor poderia açoitá-lo, poderia marcá-lo com ferro, com fogo, e matá-lo, inclusive, sem impedimento algum. Entenderam aonde Paulo está entrando aqui agora? Então, ele encontra uma sociedade assim, extremamente importante para nós. Vocês viram a condição da mulher, viram a condição dos meninos e vimos a condição dos servos. Essa situação bárbara diante dos nossos olhos. Mas com o nascimento da igreja, com a vinda de Cristo a este mundo, quando a colônia do céu chegou na terra. Eu gosto dessa expressão. A igreja é a colônia do céu na terra. Tudo mudou. O tudo entraria num processo de mudança radical. Aleluia! Houve uma revolução, queridos irmãos. Uma revolução tão maravilhosa. Porque para os cristãos, Cristo era o centro de sua vida. Para os cristãos, Cristo era o centro de todas as suas decisões. Para os cristãos, Cristo era
o tudo e o absolutamente tudo sobre todas as coisas. Era o fator determinante de todas as suas decisões e em todos os seus relacionamentos. Aí o que nós vamos fazer agora? Nós vamos verificar que todos os relacionamentos agora são necessariamente no Senhor. Vamos fazer uma chave, é no Senhor. É o que Paulo vai nos ensinar aqui. Isso é extremamente maravilhoso. Maravilhoso. Versículo 18, coloque os olhos, por favor, aí. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Aí você fala, mas pera lá. Você falou há pouco de que as mulheres vieram de um contexto opressor, de um contexto de estrangulamento, de forçar, de subjugação. E você vai me falar que elas devem ser submissas? Parece que a coisa está continuando, não é? Mas aguardem, eu tenho uma palavra para as irmãs, daqui a pouquinho. Porque seria agora a alforria, né? Mulheres, aproveitem agora. Agora vocês estão livres. Saiu a opressão, caiu a opressão. Mas Paulo, pelo Espírito, fala assim, esposas, sede submissas ao seu próprio marido. Uau! Como que nós vamos entender, Paulo? Como que o Espírito pode nos ajudar nesse assunto? Isso daqui a pouco vou colocar para vocês. Agora, versículo 18, vou ler novamente para vocês. Esposas, sede submissa ao próprio marido, aí como convém ao Senhor. Essa expressão convém significa de modo voluntário. Olha só. Não é uma coisa impositiva, é como convém, é de modo voluntário. É porque você escolheu. Olha a beleza de tudo isso. E daqui a pouco vocês vão verificar a beleza criacional de Deus quando Ele fez a mulher. É algo lindo. E que poucas sabem dessa verdade. Ah, se vocês soubessem disso. Se nós soubéssemos disso. Então aqui está. Vocês perceberam que todos os relacionamentos agora para o cristão serão sempre no Senhor. Guarde essa expressão, Isabel. No Senhor. Paulo, guarde no Senhor. Então as esposas vão ser submissas como convém ao Senhor. Não é isso? Na sequência nós temos... Versículo 19, maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Aí ficou um pouco obscuro. Thomas, como você pode mostrar no Senhor aqui para mim? Por isso que eu citei Efésios para vocês. Efésios no capítulo 5, se você quiser, ou só ouvir, mas ali nós temos na mesma referência, no capítulo 5, o versículo 25. Esse pega os homens, ou pega os maridos. 5, verso 25 de Efésios. É a mesma ideia. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Percebeu, meu irmão, a relação no Senhor? Como que deve ser projetado o amor do marido pela esposa? Como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou. Então, ela irá se submeter como convém ao Senhor, de modo voluntário. Mas você vai amar a sua esposa como? Dessa forma aqui, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Uau! Ricardo, e agora, Ricardo? É assim, é lindo demais. Como que a palavra de Deus, ela vem para ordenar algo que estava completamente desordenado numa sociedade caída, caótica, relativista. Aí o Senhor vem colocar as coisas nos trilhos através daqueles irmãozinhos. Voltem, por favor, no capítulo 3 de Colossenses, versículo 20 agora. Vai falar dos filhos. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Tudo é no Senhor. Tudo no Senhor. Nós obedecemos os nossos pais no Senhor, como convém ao Senhor, diante do Senhor, pois é grato a Ele. Então, vocês percebem que Paulo está traçando uma nova realidade, uma nova cosmovisão, não só de compreensão, mas de implantação na vida. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Então, nós temos aqui essa realidade. Agora, na sequência, versículo 21. Pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Novamente nós não encontramos aqui o no Senhor. Vamos para Efésios de novo.
é a mesma realidade que eu falei, com acréscimos. Capítulo 6 agora de Efésios, versículo 4. É a mesma realidade. Ó. Vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina de demonstração do Senhor. Vocês percebem o envolvimento, como que nós agora, como cristãos, devemos ser uma família no Senhor. Isso é extremamente lindo para nós. Extremamente lindo para nós. No Senhor. Agora, voltem para Colossenses, capítulo 3, onde nós estamos. Versículo 22 a 24 tem uma série, inclusive ela é maior do que a própria série de que foi falado do casamento e dos filhos. Mas vejam que coisa interessante, aqui está bem explícito para nós. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E tudo o que fizerdes, falando aos servos, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Que coisa mais linda! Ou seja, a palavra está dizendo para que os servos, os escravos, vocês empregados, nós que trabalhamos, é dessa forma que você deve servir ao teu patrão. É no Senhor. Não somente à vista para agradar os homens, mas é longe da vista. Quando você não tem o teu patrão por perto, você vai fazer melhor o teu serviço. Aí uma pessoa pode falar assim, poxa vida, você está falando agora de um servo, de um escravo, de um servo, e de um patrão que parece-me que é um patrão compreensivo. E quando o patrão não for compreensivo? Mas a Bíblia tem resposta, Ricardo. Essa Bíblia não é fácil. Vamos lá para 1 Pedro, por favor. 1 Pedro, vamos sair um pouquinho de Paulo aqui, vamos para Pedro. 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Versículos 18 e 19. Olha só, é palavra para servo. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor. Não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isso é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustiça, por motivo de sua consciência para com Deus. Está respondido? É impressionante essa Bíblia. É impressionante. Então a Bíblia fala que, é verdade, você pode ter uma situação onde você, como servo, você vai ter um patrão que não é fácil. E qual deve ser a sua atitude? Servi-lo no Senhor. É porque aquela vestimenta a qual nós mostramos já para vocês, misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, etc., está no servo. E é exatamente isso que deve aparecer. Vocês já me ouviram? Ouçam novamente. Querem se vingar de uma pétala de rosa, vermelha, linda, mas você odiou ela, né? Começa a esfregar. Deteste essa pétala. Qual é a vingança dela? Ela vai deixar o perfume na sua mão. É assim que é a nossa vingança. E quanto mais apertados, mais exigidos, mais incompreendidos, mais oprimidos nós somos, exale o bom perfume, que não é teu, Adriana, é de Cristo. É de Cristo. Então nós estamos diante de uma situação. Paulo está orientando aquela classe. Olha, vocês estão, mais de 50% da população do Império Romano era de conquistados, de escravos, com toda aquela valorização zero. Eram animais, eram mão de obra. Alguns senhores que eram mais, vamos dizer assim, mais misericordiosos até, mas a maioria não, tratavam como um animal qualquer. Agora eles nascem de novo, recebem a palavra, e Paulo começa a orientar aqui. Daqui a pouco vamos falar. Interessante, Paulo podia montar vamos montar um sindicato, né? O sindicato dos servos salvos.
e vamos fazer um piquete. Não acontece isso. Você vai servir ao Senhor. E daqui a pouco vocês vão entender a beleza de tudo isso. É apenas uma fala rápida que eu estou fazendo agora com os irmãos. Aí no capítulo 4, versículo 1, estou em Colossenses, aí tem a palavra aos senhores. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Caso você queira, não vou lá, mas Efésios 6, 9, que é a mesma leitura que estamos fazendo aqui, traz exatamente a compreensão de que o Senhor deve tratar os servos, o Senhor dos servos, diante do Senhor maior de quem Ele está. Essa é a realidade. Então nós temos, vocês perceberam o quadro fechado aqui? Agora os relacionamentos cristãos, sejam de qualquer esfera, sempre serão dentro dessa categoria, no Senhor. Vocês observaram a centralidade de Cristo na família? Vocês observaram a centralidade de Cristo no trato entre servos e senhores e servos? A centralidade de Cristo. Aliás, todo o livro de Colossenses nos fala, o tópico principal é a primazia, é a supremacia, é a centralidade de Cristo Jesus, como já insistimos muito aqui para os meus irmãos. Isso é maravilhoso. E diante dessa realidade, nós concluímos que todo viver cristão, lá naquela ocasião, girava em torno de Cristo. Assim deve ser a nossa realidade hoje. Assim deve ser. Agora, se nós imaginarmos, daqui a pouco vou dar a palavra para as irmãs, não esqueci não, para as mulheres. Se nós olharmos aqui, esse ensino do apóstolo Paulo, a gente percebe, quando ele é aplicado, Ângela, sabe o que vai acontecer no casamento? Céus na terra. Simples assim. Céus na terra. Mas não é isso que nós vemos. Quando nós nos submetemos a essa realidade, nós podemos trazer o céu na terra, porque tudo vai gravitar em torno de Cristo. Se pela graça de Deus, pela ação do Espírito, nós entrarmos nessa realidade, nós vamos entender o que Paulo queria transmitir àqueles irmãos. E eles estavam numa sociedade muito mais, vamos dizer assim, difícil do que a nossa. Então, o viver cristão, não só naquele tempo gravitava em torno de Cristo, mas deve gravitar na nossa vida hoje. O viver cristão em torno da pessoa de Cristo Jesus. Resultado, céus na terra. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é o meu assunto falar de casamento, dessas coisas, mas a gente acaba passando em pincelados aqui. O casamento não precisa de regras, precisa de Cristo. O casamento precisa de Cristo. Porque quando Cristo é o centro, nós vamos desfrutar dessa realidade. Se o esposo e a esposa buscam a Cristo, essa é a beleza. Ia dizer depois, mas eu vou dizer agora. Vamos imaginar aqui um triângulo, lógico, imaginar na nossa cabeça. Primeiro, aqui tem um ponto, eu vou abrir duas vértices aqui. Nesse ponto de cima, coloca a palavra Cristo. Abre uma vértice aqui, coloque o Wagner, coloca o nome aqui, Wagner. A Silvani, que não está aqui, no outro vértice, vai colocar Silvani aqui. Quanto mais o Wagner buscar a Cristo, quanto mais a Silvani buscar a Cristo, vocês não vão estar mais próximos do outro? E se o contrário acontecer, se ela buscar menos Cristo e você buscar menos Cristo, vocês não estão mais distantes um do outro? Qual que é a centralidade do casamento, meu irmão? Cristo Jesus. Então, qual é o segredo de um relacionamento? Cristo Jesus. É quando nós buscamos Cristo, nós estamos mais próximos um do outro. Agora, quando nós não buscamos a Cristo, está aí a vida, para explicar para vocês. Não precisa nem dar testemunho, né? Está aí a vida. Ela se explica. Essa é a grande beleza do cristianismo. Ele vai nos mostrando essas nuances
Na medida em que vamos mais e mais nos revestindo com a roupagem, ou seja, na medida em que aquelas virtudes de Cristo vão sendo infundidas em nós, a nossa família vai sendo ordenada. O nosso relacionamento patrão-empregado, empregado-patrão, também vão sendo, o relacionamento vai sendo ordenado. Mas agora é possível encontrar aquela situação. Você pega um patrão perverso, ou você pega um empregado preguiçoso. Como lidar com essas coisas? Então o Senhor precisa nos ajudar nesse assunto. Agora, no que tange, por exemplo, assim, essa realidade do relacionamento, então nós precisamos sempre colocar a nossa boca no pó e falar: Senhor, ajuda-nos, para que Cristo seja o cabeça do meu lar, para que Cristo seja a primazia, tenha a preeminência absoluta de todas as coisas. Queridos irmãos, esses versos que nós acabamos de ler, do versículo 18 até o final, versículo 25, e o capítulo 4, versículo 1, na realidade eles precisam ser encontrados nos nossos corações como que princípios que não podem ser quebrados. Mas não são princípios que você arregaça a mão e fala assim: deixa comigo, eu entendi tudo. Você não vai conseguir. Esses princípios precisam levar você de joelhos. Senhor, eu não posso. A minha carne batalha contra. Mas o teu Espírito em mim pode produzir, tanto para que eu seja uma esposa segundo o teu coração, como ser um esposo segundo o teu coração, seja um pai segundo o teu coração, seja um filho segundo o teu coração, etc, etc, etc. Esse é o grande desafio para nós. Então eles não podem ser quebrados. Agora, no que tange ao casamento, hoje em dia, na sociedade em que nós vivemos, principalmente ocidental, ela foi duramente influenciada por um movimento chamado movimento feminista. Século XIX, por exemplo, houve o primeiro movimento registrado, as sufragistas lá no Reino Unido, que fizeram um movimento de passeatas porque elas queriam direitos iguais dentro das realidades políticas da sociedade. Aí depois vem outros movimentos, década de 60 nos Estados Unidos, etc., trazendo cada vez mais o quê? O empoderamento da mulher e o enfraquecimento do homem na sociedade. E isso está numa fase impressionante. Passeatas pro aborto e tudo que você possa imaginar. Tudo isso tem uma ideologia por trás, que é muito mais do que o próprio feminismo. Há mãos ocultas por trás de todos esses assuntos. Mas o fato que a sociedade ocidental tem sofrido duramente essa influência feminista. As feministas, quando leem esse verso, elas ficam apavoradas, porque isso que nós acabamos de ler aqui, principalmente no que tange a elas, ser submissa ao marido, como o Senhor, é inaceitável. Agora, aquela palavra para as irmãs. Uma palavra de encorajamento. Nada que vai gravitar, as irmãs vão flutuar, normal, tá? Mas importante para vocês. Deus, ao criar a mulher, deu a ela traços emocionais, contornos emocionais muito singelos, muito particulares. Deus fez a mulher de uma maneira extremamente linda. E são traços e contornos emocionais completamente distintos dos traços e contornos dos homens, da sua parte emocional. A sua maior alegria, mulher criada por Deus. A sua maior felicidade, dentro do contexto que estamos aplicando aqui, é aprender a submissão. Porque Deus criou a mulher dessa forma. Os traços que Deus deu à mulher são traços extremamente específicos para que ela, então, pudesse gozar de alegria e de felicidade dentro desta realidade. Esse é um princípio. Aí vamos lembrar do caso do servo. Puxa, que bênção se essa mulher tiver um maridão, né, Ricardo? Um maridão que, de fato, entende todo esse processo. Mas elas... E Paulo, se ela não tiver esse maridão, como é que faz? Vamos para Pedro gosta de responder para nós. Vamos lá, 1 Pedro,
1 Pedro, capítulo 3. Então, qual deve ser a atitude das minhas irmãs casadas? 1 Pedro, capítulo 3. Diante de uma situação como essa, 1 Pedro 3, versículo 1 em diante, poucos versículos. Mulheres, Pedro está tratando o mesmo assunto aqui. Sede vós igualmente submissa ao vosso próprio marido. É o mesmo assunto. Para que, aí entra, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Eu vou ler um pouquinho mais aí. Não seja o adorno da esposa, que é o exterior, como frisado de cabelos e adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, um homem interior, no coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Depois você continua. Não precisa ir mais agora, não. Então você percebeu, a esposa não tem um maridão. Mas a Bíblia tem a resposta para a esposa que não tem um maridão. Aqui, ó. Entendeu? Ganho sem palavra, procedimento. Aquela vestimenta que nós falamos no capítulo 3 de Colossenses. Misericórdia, não é isso? Bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportar, perdão, amor, tudo aquilo. É o traje que a mulher deve ter em casa, porque vai ganhar o seu marido sem palavra alguma. Então lembre-se, Deus ao criar a mulher, a fez de maneira muito linda, muito peculiar. E Ele caracterizou esta realidade para que ela pudesse gozar de alegria e felicidade dentro desse projeto. Então, mulheres, orem pelos seus maridos, busquem os seus maridos. E nada de dedo em riste, que isso não vai resolver. Não vai resolver. Então aqui está, rapidamente, uma palavra para vocês. E quero insistir para as minhas irmãs em especial. Não há necessidade de dizer que essa submissão que Paulo coloca aqui para nós não tem nada a ver com capacismo. Isto é completamente uma interpretação equivocada. Equivocada. Deus, quando criou a mulher, Ele não tirou a mulher da cabeça, para fazer a mulher da cabeça, nem da sola do pé. Tirou do lado. Porque apresentou a mulher a Adão como uma companheira, uma adjutora. Diante de Deus não há diferença nenhuma entre homem e mulher. Nada, absolutamente nada. Mas nos seus papéis, a mulher precisa entender o que Deus deu a ela e o que Deus deu ao homem. Para que quando esses papéis eles se cruzam, possa haver a resposta. Mas a nossa mente, tanto do homem como da mulher, sofre os embates de uma cultura caída, relativista. Eu, meu, ter, prazer. Esse é o mundo que nós vivemos. Então, isso precisa tocar no seu coração. Vocês pensaram que não ia ter palavra para os homens? Vai ter uma palavrinha. Os maridos também precisam ouvir. Precisa ouvir. Já vimos alguns textos aqui. Querido marido, Deus te deu o grande privilégio de amar e de pastorear a sua esposa. Um marido que não pastoreia a sua esposa, ele não entendeu o seu papel ainda na sua família. Ele precisa pastorear a sua esposa. Mais do que isso, se vocês saíram de 1 Pedro, estão lá. Então, eu vou voltar de novo lá no mesmo lugar onde eu estava, no capítulo 2 de 1 Pedro, para vocês entenderem a importância do que eu estou falando. Agora é o capítulo 3 de 1 Pedro, onde estávamos há pouco. E quero ler aqui o versículo 7. Maridão, ouvidos atentos. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo em consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, contorno emocional, traço emocional que Deus deu. Tratai-a com dignidade,
porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Olha só, maridos, para que não se interrompam as vossas orações. Ora, ora, ora e a coisa não acontece. Você está tratando bem sua esposa? Com dignidade, com honra? Você está amando, você está pastoreando? Isso tudo está na Bíblia aqui. Então, por que nós não temos a nossa realidade familiar, a familiar ajustada? Porque nós estamos fora dos princípios. Nós precisamos que o Senhor nos ajude nesse assunto. Mas tem mais uma coisinha para os maridos aqui. Eu voltei lá no século IV, século V, um irmão chamado João Crisóstomo. O apelido dele era Boca de Ouro, porque ele era um orador fantástico. Olha o que ele escreveu, final do século IV, início do século V. Com respeito, ele estava analisando o capítulo 5 de Efésios, fala de casamento, de relacionamento, etc. Então, atentos ouvidos. Mostra à tua mulher que aprecias muito viver com ela e que por ela preferes ficar em casa a andar pela rua. Prefere-a a todos os teus amigos e mesmo aos filhos que ela te deu. Fazei juntos as vossas orações, aprendei o temor de Deus, e todas as coisas fluirão daí como de uma fonte, e a vossa casa se encherá de inumeráveis bênçãos. João Crisóstomo. Gente, é muito sério isso. Quanto tempo nós temos dispensado para mostrar nosso amor e o nosso pastoreamento à nossa esposa? O cuidado que devemos ter para com ela. Esse é um pensamento bíblico cristão. Essa é a realidade. Que o Senhor nos ajude nesse assunto. Deixe-me colocar mais alguns pensamentos, não são longos, mas ainda dentro do que se refere ao casamento. Voltem lá para Colossenses 3, deixem aberto ali por enquanto. O que eu queria dizer para vocês a respeito do casamento. Vocês estão em Colossenses, só vão me ouvir que eu vou ler uma passagem de Efésios, mas não estou fora do contexto. Capítulo 5 de Efésios, fiquem em Colossenses aí. Versículos 30 a 32. Preste atenção, porque o meu raciocínio vai em cima desse ponto aqui. Porque somos membros do seu corpo, diz Efésios 5:30. Eis a razão porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu refiro a Cristo e à igreja. Esse é o ponto. Aí nós podemos estar em Colossenses, não há problema. O casamento, queridos irmãos, é uma das mais lindas metáforas da realidade eterna. No que tange à união de Cristo com a igreja. O casamento é uma das mais lindas metáforas no que tange à união de Cristo com a igreja. Vocês percebem a beleza? O casamento aponta para essa união gloriosa do nosso amado Senhor com o seu corpo, a igreja. Podemos dizer que o casamento é uma réplica no tempo da união maravilhosa e eterna de Cristo e da igreja. O casamento não é um fim em si mesmo, mas é para que o casal seja cooperador com o Senhor, para que se cumpra o eterno propósito de Deus. Vocês sabiam que Deus tem um último compromisso na sua agenda celestial? É um casamento. Lá no capítulo 21, não precisa ir lá de Apocalipse, vai falar. De repente, João tem uma visão de que a Nova Jerusalém estava descendo ataviada como uma noiva, como uma esposa em direção ao Cordeiro. Isso é um casamento. A Bíblia começou com um casamento e ela vai terminar com um casamento. E o nosso casamento aos casados mostram dessa beleza, dessa realidade, desse compromisso tão maravilhoso, tão profundo que é a união de Cristo com a igreja. Percebemos a beleza do casamento? À luz das Escrituras, lembre-se, o casamento cristão sempre haverá 3 pessoas envolvidas: o marido, a esposa e Cristo.
Lembram do triângulo? É isso aí, essa terceira pessoa. Cristo é essa pessoa invisível em nossas vidas, mas que é sempre presente. Isso é lindo demais. Isso é perfeito. Por isso que nós vemos nesse tempo do fim, aliás, em todas as eras, mas de modo especial, antes do retorno de Cristo, principalmente, como que o inimigo tem atacado as famílias, como que o inimigo tem atacado os casamentos, e de modo extremamente estrangulador e violento. Irmãos, o casamento é uma realidade espiritual. Por fim, eu preciso dar uma palavra rápida para vocês sobre a questão dos servos, os doulos, os escravos. Vocês estão em Colossenses, como eu falei para vocês. Ali, a partir do versículo 22, como nós já fizemos a leitura, não precisamos ler novamente, até o capítulo 4, versículo 1, nós temos a relação servos e senhores. Não é isso? É aí que nós vamos ver aqui, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele tocou nesse assunto tanto de escravos como de senhores. O cristianismo não atacou a escravidão como instituição. Isso é muito importante, nós sabemos. O cristianismo não atacou uma instituição chamada escravidão naquela época. O que Paulo fez? Ele falou de um relacionamento de um escravo e seu senhor, elevando-o à presença do Senhor, transformando totalmente o relacionamento. O que diz Efésios 2,6? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você está bem pertinho. É só mover os teus olhos, depende da página que você está aí. Colossenses 2,11. Colossenses 2,11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, incircuncisão, bárbaro, cito, escravo, livre, porém Cristo é todos. Acabou. Na cruz acabou tudo. Não tem mais escravo, não tem mais patrão. Então, quando nós nascemos de novo, o escravo nasce de novo, o Senhor nasce de novo, eles são colocados numa realidade celestial. Estão juntinhos, sentados lá em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Isso é glorioso. É um relacionamento transcendente. Aí imaginem só, naquele tempo, na mesa do Senhor. Está lá o escravo e está lá o Senhor. Lá fora, a loucura iníqua daquilo que se caracterizava os escravos. Mas ali há uma realidade espiritual. Ambos chorando diante do mesmo Senhor. Partindo o pão, glorificando ao Senhor. Vocês percebem a realidade, a beleza daquilo que o cristianismo trouxe, que a igreja trouxe para aquela sociedade caída? Isso é maravilhoso. Eles estavam diante do Senhor. Agora, no dia a dia, o escravo iria servir com muito mais eficiência e amor, porque ele está servindo como ao Senhor. Por isso que funcionários cristãos devem ser os melhores, não por causa do seu patrão, mas por causa do seu Senhor. Não deve ser enrolador, deve ser o melhor, porque é no Senhor que nós estamos. Essa é a beleza. Pelo tempo, eu só vou fazer a menção, lá em 2 Coríntios 7, 21, tem um texto muito lindo. Vai falar do escravo. Olha, se você tem oportunidade de experimentar a liberdade, aproveite. Há situações onde poder-se-ia acontecer uma situação como esta, de um escravo, por uma situação ou outra, ter essa oportunidade de se tornar livre. Se torne. Mas se não, sempre que deve ser feito feito no Senhor. Então vocês entendem, um funcionário que nasceu de novo, ele se torna um funcionário muito melhor quando nasceu pela graça. Ele é mais eficiente porque ele vai fazer tudo como ao Senhor, o Senhor glorificado. E uma palavra então para o patrão, para o profissional. Por sua vez, ele vai tratar, conforme nós lemos capítulo 4, versículo 1 de Colossenses, vai tratar com justiça e com equidade, porque sabe que ele tem um Senhor no céu. É tudo no Senhor.
Não é lindo isso? Olha que a igreja trouxe, o que o cristianismo trouxe naquela sociedade. Trouxe uma realidade extremamente linda para nós. Na economia divina não há mais classes sociais, não há diferenças de raças, não há mais nações. Há somente Cristo, nós somos um nele. É Cristo na família, Cristo na nossa vida profissional. Entende? Não é lindo o livro de Colossenses? Sim. É maravilhoso. O lindo é quando nós colocamos nossos corações diante desse Senhor tão maravilhoso, tão precioso. É incrível, Senhor, não é? Vamos orar, vamos agradecê-lo, vamos pedir que o nosso bondoso Senhor, nosso bondoso Pai, nos ajude nesse assunto. Ah, bondoso Pai Celestial, nós vimos hoje que para termos um casamento segundo o Teu coração, precisamos de Cristo. Vimos também que para sermos pais e filhos, segundo a Tua vontade, precisamos de Cristo. Também aprendemos que para sermos patrões e empregados que reflitam a Tua graça, precisamos de Cristo, o Teu amado Filho. Então, Pai, o nosso pedido e oração é, nos dê do Teu Filho, nos dê de Cristo, para que Ele cresça e nós diminuamos, Senhor. Que isso seja uma realidade na vida de todos os irmãos. Que nós possamos experimentar ao longo dessa semana a bênção da Tua palavra revelada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe. Não esqueçam, maridos, amai vossas esposas. Não esqueçam, esposas, sede submissas aos seus maridos. Deus abençoe a todos.